beleza de tua glória, ver como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar em tua palavra cada dia, imitando a Cristo, a minha cruz tomando, meu querer negando e só tendo o que quiseres, Deus. Sempre desfrutando tudo que és em Cristo e para sempre só em ti está, meu Senhor, meu Senhor e Deus. Um santo viver que mostre ao mundo a beleza de tua glória, ver como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar em tua palavra cada dia, imitando a Cristo, a minha cruz tomando, meu querer negando, só tendo o que quiseres, Deus. Sempre desfrutando tudo que és em Cristo e para sempre só em ti está, meu Senhor. Amém. Nós temos meditado em Gálatas, né, aos domingos de manhã, e nós que vamos continuar. Acabamos de passar pela introdução, e eu lembro que semana passada nós começamos a olhar 4 testes de se nós realmente estamos no Evangelho, porque o livro de Gálatas é sobre o Evangelho. Ele é diferente de outros livros. Você vê que ele foi mandado a várias igrejas de uma região que estavam perdendo o Evangelho. Então ele não ele não trata de algo simplesmente específico, que é fundamental em nossas vidas como filhos de Deus, mas que os filhos de Deus ainda vão experimentar tendo conhecimento do Evangelho. Então é óbvio que os filhos de Deus, depois que eles conhecem a verdade do Evangelho, estão firmados no Evangelho, diariamente estão sendo edificados no Evangelho, eles ainda estão lutando com alguns problemas, com orgulho, com o pecado, mas eles têm o Evangelho, eles têm a verdade. Mas o que Gálatas está tratando é algo muito maior. É algo que diz se você está em Cristo ou não está em Cristo, se uma igreja é igreja ou se não é igreja. Isso é que fez toda a diferença para o monge Lutero, que estava vivendo na igreja, e vivendo uma vida, aos olhos das outras pessoas, muito focada em Deus, quando na verdade ele não era nem convertido. Então, se você perder um dedo, você vive. Ideal é você ter a sua mão saudável. Se você perder uma mão, você vive. Mas se você perder o coração, você está morto. As doutrinas da graça e as doutrinas da salvação, ao contrário do que muitas pessoas dizem, as pessoas não conhecem isso, as pessoas não creem nisso exatamente corretamente, mas elas ainda estão bem, ainda estão... Não, o que Paulo está dizendo é exatamente o oposto. Você pode ser um cristão verdadeiro e lutar com orgulho, mas você não pode perder essas coisas e ser um cristão verdadeiro. Você pode ter uma visão ainda infantil de algumas coisas, e a sua vida não ter atingido a maturidade que Deus vai te levar, e você é um filho de Deus. Mas sem essas verdades, uma igreja não é igreja. E você definitivamente não é um filho de Deus. Então, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a gente vê as pessoas calmamente falarem, olha, as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação, a pessoa não compreende, mas isso não é o essencial. Isso é a negação da Bíblia, não é? Porque isso é exatamente o que é essencial. Então nós já vimos a introdução e nós queremos continuar. Estamos em Gálatas 1, de 3 a 12, mas nós vamos ficar bastante tempo aqui ainda nesse 3 a 12, nós não estamos passando por ele definitivamente, então nós vamos levar meses
por esse caminho. Diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, na semana passada, eu cheguei a dar esse primeiro ponto. Eu quero relembrá-lo e os 3 seguintes, que são testes, porque, na verdade, a igreja dos Gálatas conheciam a verdade, e nós vivemos uma geração diferente, porque essas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Elas estavam fundadas na verdade do evangelho, de todas essas doutrinas da salvação. Elas sabiam o que era o evangelho, mas Paulo está dizendo: vocês se afastaram do evangelho. Mas a questão é que grande parte do problema hoje é que as pessoas não podem nem se afastar do evangelho, elas nunca conheceram o evangelho. O evangelho que nossa geração tem conhecido, já é o evangelho dos quais os Gálatas tinham perdido. Então, Paulo coloca testes aqui, para primeiro você saber se você conhece o verdadeiro evangelho. Depois você tem que sondar seu coração, para ver o quão é a realidade que você pode ter se afastado do evangelho. Mas se você jamais conheceu de fato o evangelho, a situação é desesperadora ao extremo, porque você não tem nem bases para voltar, como os Gálatas tinham, porque eles tinham os alicerces para os quais olhar e voltar. E hoje não é verdade. Você não pode dizer para alguém assim: olha, você está perdendo na sua vida a realidade da doutrina da justificação, porque a pessoa não conhece a doutrina da justificação, nunca conheceu, ela não está perdendo nada, ela nunca teve o evangelho, nunca teve essas doutrinas da graça, sem a qual você não tem o evangelho. Então é diferente. E nós vimos que as cartas sempre começam com saudação. Nós estamos bem no início, como dissemos, vamos voltar no texto que a gente leu hoje ainda. E sempre que, nessas cartas antigas, e mesmo aqui no Novo Testamento, sempre que o apóstolo Paulo acabava de falar sobre ele, para quem a carta era, ele começava com uma saudação. E mesmo quando a igreja estava em estado lastimável, como a igreja dos Coríntios, ele falava: dou graça a Deus pelo que ele tem feito no meio de vós santos que estão em Corinto. Ou você vai olhar para Tessalonicenses: sei do testemunho de vocês, sei do que vocês têm experimentado, tem sido conhecido em todos os lugares, a fé de vocês. Eu dou graças a Deus pelo que vocês têm sido, mesmo que haja correções a serem feitas. O apóstolo Paulo começa com ações de graças, com agradecimento, com essas palavras, mas não há nada disso aqui. Quando o evangelho está em jogo, não aqueles elementos simplesmente da maturidade cristã, do crescimento em santificação. Quando o evangelho está em jogo, você vê que tudo é diferente, tudo é mais grave. Ele não fala: queridas igrejas da Galácia, graças a Deus pelo que Deus tem feito. Ele diz: eu estou espantado como tão depressa vocês estão perdendo a verdade do evangelho.
Não é que vocês não estão crescendo, não estão se tornando mais maduros e se tornando tudo aquilo que vocês devem se tornar à medida que vocês são conformados de um grau de glória a outro grau de glória na imagem de Cristo. A questão é que vocês estão se afastando da verdade do Evangelho. Então, qual é o assunto aqui? O assunto é o Evangelho. O que está em jogo aqui é algo muito maior do que todas as coisas que precisam e são necessárias na vida daqueles que são redimidos. Crescermos até atingirmos a estatura de varões perfeitos, ou seja, de homens maduros, sermos edificados na verdade, é algo muito maior. Então Paulo menciona 5 vezes, em apenas alguns versículos, a palavra Evangelho. Vocês estão desertando daquele que vos chamou pela graça de Cristo e se voltando para um outro evangelho. Admiram que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho. Você vê que ele repete e repete. Ele diz, se alguém pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Para que ninguém pensasse que ele estava simplesmente nervoso, ele vai repetir de novo, se alguém ou alguma pessoa pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Você vê que ele repete a palavra evangelho, 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 porque esse é o tema, essa é a gravidade, é por isso que essa carta é tão importante, é a carta magna da reforma, é isso que Lutero percebeu. Então, quando ele diz no 8, depois ele repete no 9, como já dissemos, e agora eu vou repetir, para que ninguém pensasse que era só uma metáfora, uma figura de linguagem mais pesada. Ele queria que vocês... Não, essa é a realidade. Eu vou repetir. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Ele quer que as pessoas saibam isso. Ele quer que, se você não tem uma compreensão, ou se algo deturpa a doutrina da justificação pela fé, da salvação soberana, da graça soberana, não é um pequeno erro que precisa ser corrigido, mas está tudo bem. Isso aqui ainda é uma igreja. Vocês ainda estão adorando a Deus. Ele está dizendo, não, vocês estão fora. Isso não é uma igreja. Isso não é o evangelho. Então há essa gravidade. Então, tudo que nós queremos fazer, e a gente ia fazer semana passada, é olhar esses 4 testes que aparecem aqui, para saber se você compreendeu o Evangelho. Se o Evangelho está claro. Existem muito mais coisas aqui do que esses 4, mas nós não podemos fazer disso algo tão longo. Então, ele está repetindo evangelho, evangelho, evangelho. O que todo cristão deve perguntar, eu sei o que é isso, eu sei o que ele está dizendo, eu sei se eu me afastei um pouco do evangelho, eu sei se uma igreja está longe do evangelho, eu sei se alguma igreja prega algo que não tem nada a ver com o evangelho. O que nós devemos perceber é que a igreja dos Gálatas falavam em Cristo, tinha Santa Ceia, falavam na cruz, tinham esses elementos básicos, apesar de não ter o Evangelho. Então, sempre que o Evangelho está em jogo, há uma gravidade assim, devia haver. O que eu sinto é o contrário, né? Grande parte das pessoas, elas estão falando sobre coisas periféricas, e isso mesmo o mundo dito reformado. Mas quando o Evangelho está sendo tocado, as pessoas dizem, isso não é essencial. Essas doutrinas, essas grandes doutrinas da salvação, estão sendo pervertidas ali. Elas estão sendo não pregadas, elas estão sendo pregadas de maneira oposta. Há uma perversão, há um humanismo que reformulou tudo, mas ainda há o Evangelho ali, ainda Deus está fazendo algo ali, ainda é o povo de Deus. As pessoas agem exatamente da maneira oposta ao apóstolo Paulo. Então há 4 testes aqui, que são características do Evangelho. Há outras, mas o apóstolo Paulo nos dá 4 aqui, e elas são suficientes para o que nós queremos. Eu queria rever a primeira que nós vimos, e as 3 que nós não pudemos ver, por causa do que nosso tempo tinha acabado. A primeira que nós vimos, e nós queremos relembrar, é o poder. Essa é a primeira marca, essa é a primeira característica do que ele está falando. Ele diz, eu estou maravilhado, verso 6, eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Deus para seguirem outro evangelho. Então,
vocês estão se afastando do Evangelho para o Evangelho diferente. O apóstolo está usando aqui uma linguagem forte, ele não quer que as pessoas imaginem que existe realmente outro Evangelho, que é possível uma igreja estar vivendo o Evangelho, aquela lá da igreja está vivendo outro Evangelho, e aquela igreja um outro Evangelho, mas tudo é o Evangelho. Como ele usou a expressão, vocês estão indo para outro Evangelho, ele quis rapidamente que as pessoas entendessem que não existe outro Evangelho. Então, ele diz, vocês foram para outro Evangelho, mas não existe outro Evangelho. Não existe, só existe um. Na verdade, vocês estão indo para nada, vocês estão indo para longe da verdade. Imediatamente ele fala sobre o poder. Então, daquele que vos chamou, nós vimos que essa é a primeira marca do Evangelho e do poder, é o chamado de Deus que cria as realidades, que faz alguém estar realmente em Cristo. E, como nós dissemos, não há como nós traduzirmos a palavra em grego na sua força, porque a única palavra que nós temos em português para expressar isso é chamar mesmo. Mas a nossa palavra é totalmente fraca, não é? Porque a palavra humana, como nós vimos nesse primeiro teste, ela não tem a palavra humana não é uma ação. A palavra humana não tem poder. As pessoas dizem, não, a palavra tem poder. Há um certo poder psicológico na palavra humana, ou seja, você pode ferir as pessoas, ou você pode animar as pessoas, mas você vê, não há um poder de fato na palavra, é simplesmente a outra pessoa que por a constituição dela não está firmada em alicerces maiores, elas são abaladas por essas coisas. Por exemplo, tudo que falaram contra Cristo não causou nenhum dano a ele. Mas quando a afirmação da nossa vida está na aceitação das pessoas, se elas falam algo que é contra isso, isso abala alicerces nos quais eu coloquei os meus pés. Mas a palavra humana ela não tem poder de fato. E isso é totalmente diferente sobre a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o chamado de Deus, foi o que nós vimos. Em nós há uma disjunção entre palavra e realidade, palavra e caráter, palavra e realização, palavra e ação. E eu lembro que até eu dei um exemplo, que as nossas palavras, elas, mesmo na relação mais comum, e onde existe até um nível de autoridade, talvez a relação onde mostre mais essa total ineficiência da nossa palavra como não ação. Eu lembro que eu falei que nós pais chamamos os nossos filhos. Você vê, quando a gente fala que a gente chama o nosso filho, a gente está usando a mesma palavra de Deus, que vos chamou, que vos chamou. Aí parece que são coisas intercambiáveis. Como eu chamo meu filho, Deus nos chamou. E elas são totalmente diferentes, porque a gente estava dizendo que quando a gente chama os nossos filhos, quase sempre a gente percebe, talvez seja um dos momentos mais perceptíveis para nós, da impotência das nossas palavras, de como nossas palavras não são ação. A gente chama, nosso filho está na hora da janta, está na hora do almoço, vem almoçar. E a gente ouve aquela voz dizendo, já estou indo, já vou. Mas não vai, não vai. Ou então diz assim, 1 minuto, passa 10 minutos e ninguém apareceu. Você chamou, mas a tua palavra não é ação, ela não cria nada, ela não muda nada. Não arruma o quarto, tá bom. Você passa 1 hora depois, o quarto está bagunçado. Não aconteceu nada. A tua palavra não é uma ação, ela não cria nada. Então você acaba perdendo a paciência e tem que juntar a ação à sua palavra. Não é? Como eu disse, como a tua palavra não cria as coisas, você tem que ir lá tentar fazer as coisas. Você tem que juntar a ação à palavra. Então você vai lá e desliga a televisão. Não, vamos agora. Vamos agora, não, acabou. Porque a sua palavra não basta. Você desliga a televisão, você leva, vamos agora, vai arrumar o quarto agora, larga isso, para com isso. Porque você tem que juntar uma ação à sua palavra, porque ela não tem esse poder.
mas é totalmente diferente da palavra de Deus. É por isso que quando a gente usa a mesma palavra, a gente pode perder, e hoje as pessoas pensam isso, porque mesmo grande parte do evangelho que é pregado fala sobre o chamado de Deus como algo assim. A gente tem a tragédia daquilo que foi inventado, chamado apelo, e o apelo é assim, é pai chamando o filho para ir almoçar. Não é pai sem autoridade ainda, que chama, ninguém vai, tem que ficar apelando, né? A gente acha que isso é o chamado de Deus, que Deus está chamando as pessoas. Não é que esse é o chamado de Deus, ou seja, ele é tão sem poder quanto o chamado humano, porque aquilo ali é o chamado humano mesmo. Não é? Então a gente vê o total contraste entre a palavra de Deus, chamado, e o nosso, porque na Bíblia a palavra de Deus é uma ação. É uma ação. Ela é totalmente diferente da nossa palavra. Ele diz, haja luz, e a luz. Ele não fala, haja luz, e depois de meia hora de escuridão ele pensa, vou ter que fazer alguma coisa. A luz não veio. Ou então, imagina Deus falar, haja luz, daqui a meia hora eu vou. Não pode. Porque a palavra dele cria o que ela diz, cria o que ela diz. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi assim, venha para a luz. Estou nas trevas. Vou ficar mais um pouquinho, mais tarde eu vou. Não, ele nos chamou, e quando ele nos chamou, nós fomos ressuscitados dos mortos. A palavra de Deus é assim. Ele diz e logo tudo é. Ele não tem que ir lá buscar a luz, ele não tem que ir lá fazer as coisas que ele diz. Ele diz, Lázaro, sai para fora, e ele não tem que ir daqui a meia hora ir lá, vou ter que fazer uma ressuscitação. Vou ter que fazer um ritual, vou ter que fazer alguma coisa para Lázaro realmente sair, ou para convencê-lo. Então a palavra de Deus é um poder, é um poder. Essa é a primeira coisa que nós vimos. E esse é o primeiro teste simples que nós vimos. E agora aqui está o primeiro teste de você saber que o Evangelho chegou na tua vida de verdade. É algo que vem do exterior, não é? E cria essas realidades. Não é nada que flui. Enquanto alguém disser que ele é um filho de Deus por algo que ele fez, ele não tem o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Ele está fora do Evangelho. Se isso não aconteceu com você, você não entendeu o Evangelho. Uma igreja não entendeu o Evangelho. Você não experimentou o Evangelho. Você não entende que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Em Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu enfatizei isso aos irmãos. A gente precisa pensar nisso. Paulo não diz, e nós não devemos esquecer jamais isso, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho contém o poder de Deus, porque o Evangelho traz o poder de Deus, porque o Evangelho é somado ao poder de Deus, ou resulta no poder de Deus, ou expressa o poder de Deus. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ele não contém, ele não vem junto, ele é. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto gregos quanto judeus, pregamos Cristo, o poder de Deus. O Evangelho é o poder que cria as realidades que o Evangelho dá gratuitamente por aquilo que Deus fez, da regeneração, da arrependimento, da conversão, da todas as coisas, da justificação, da redenção. Ele cria as coisas que ele... porque ele é o poder. Ele não é um convite. Ele não é a palavra do homem. Ele é a ação de Deus. A primeira coisa é se o Evangelho em nossa vida é algo que fez essa intervenção. Houve uma ruptura. Não foi só que eu aprendi determinadas doutrinas corretas. Sem isso você não pode ter o Evangelho. Mas é muito mais que isso, não é? Algo lidou com você. Algo te tirou do império das trevas. Algo criou um coração que se arrepende. Algo criou um coração que crê. Algo criou um coração que se deleita.
Algo criou um coração que ama a verdade. Nada disso surgiu em você. A sua natureza não tinha nada nela para que nenhuma dessas coisas nascessem. Você nasceu filho da ira, e tudo que podia nascer em você naturalmente era os frutos da escuridão. Todas essas coisas foram criadas como foi criado o mundo pela palavra de Deus quando estava em trevas. E se você não sentiu esse poder lidar com você, e eu enfatizei que não é algo traumático, não é? Em cada pessoa isso agiu de uma forma diferente, não é? Muitas vezes a verdade de Deus foi lidando com você durante tempos antes de você perceber de fato que o chamado de Deus tinha alcançado. Você vê que antes daquele dia traumático do apóstolo Paulo, a Bíblia diz: você está lutando contra os aguilhões. A verdade de Deus estava operando no coração e na mente de Paulo, e ele via sentindo esse algo que ia contra tudo que ele era e amava e defendia, que ia mudando, que ia perturbando. Era Deus já agindo. Então, alguns apóstolos são chamados diretamente, outros Jesus conversa algumas vezes, e há um momento então que aquilo se evidencia, mas esse algo é inexorável. Alguém só está em Cristo se o poder do Evangelho criou nele todas essas coisas, se ele tem consciência de que ele não é a fonte de nenhuma dessas coisas. Enquanto ele acreditar que alguma coisa no Evangelho foi operada por ele mesmo, pelo seu suposto livre-arbítrio, qualquer uma dessas coisas, ele não compreendeu o Evangelho. E é por isso que o grande debate da Reforma foi a escravidão da vontade. Porque isso não é, como eu disse, você perder um dedo, você perder uma mão. Isso é, se eu perco o coração, eu perdi a vida. Isso é o Evangelho, o Evangelho. Sem isso, você não tem o Evangelho. Os Gálatas tinham isso, os Gálatas estavam perdendo isso, eles estavam perdendo essa realidade. Se você sequer teve essa realidade, é algo que você não pode perder, o que você não tem. Talvez esse seja o drama maior da nossa geração, é que alguém pode viver anos na igreja evangélica da nossa geração e nunca ter sequer escutado o Evangelho. Escutou moralismo, escutou psicologia secular, escutou humanismo, mas não escutou o Evangelho. E creu, supostamente, em Cristo, como morrendo na cruz, como os gálatas ainda pregavam em seus cultos, mas todas as ordens e preposições do Evangelho estavam fora de sincronia ali, eles não tinham nada. Então você não pode nem ao menos conhecer Deus, entende? Sem isso, alguém não conhece Deus, alguém não está em Cristo. Quando Deus chamou Jacó, disse: teu nome é Israel agora. Alguma coisa lida contigo e você é totalmente diferente por causa dessa realidade. O apóstolo Paulo diz assim em Gálatas 2:20: mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, você vê, a linguagem parece difícil, parece confusa. Ele diz que ele não vive mais, mas depois ele diz a vida que agora vivo. Parece que ele não vive e vive. O fato é que o apóstolo Paulo sente que algo totalmente alheio a ele, externo a ele, o mudou completamente. E assumiu esse controle. Então foi isso que a gente viu, né, nesse primeiro ponto. Se alguém não sabe que algo totalmente externo criou todas essas realidades, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o que o Evangelho faz, ele não entendeu que o Evangelho é o poder de Deus, e o que o Evangelho é a ação de Deus, e a palavra de Deus é uma ação que cria todas as coisas que ele deseja. Deus quer que o homem se arrependa? Quer. Mas você vê, é a palavra de Deus que cria isso. O Evangelho é o poder de Deus. O homem vai a Cristo? Vai, mas o Pai o leva a Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me veio não trouxer. Ele faz isso como? Pelo Evangelho, é o poder de Deus. Todos aqueles que foram chamados, que é o que o apóstolo Paulo está falando, sobre o poder do chamado, eles sentem que esse poder infinito operou nele. E ele pode dizer claramente: não eu, mas a graça de Deus
em mim. Em segundo lugar, e que é o segundo teste, é o conteúdo, é a segunda coisa. E você vê que o apóstolo Paulo diz, eles estão tentando perverter o evangelho, eles estão pervertendo, eles estão perturbando vocês e pervertendo o evangelho. No verso 9, se alguém vos anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. Vocês receberam o evangelho. Mas você vê que no versículo 6 ele fala que é o evangelho da graça. O evangelho da graça. O que nós aprendemos? Na verdade, nós aprendemos algo fundamental aqui. A primeira palavra é pervertido, mas a palavra mais adequada seria invertido. Não é? A melhor tradução. E daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre isso mais profundamente. Porque, como eu disse, nós vamos voltar e voltar. Mas é uma palavra grega que não significa distorcer um pouco. E algumas pessoas acham que o evangelho pode ser um pouco distorcido. É por isso que as pessoas acham que aquilo ali não está, mas ainda é. É que há em nós uma crença de que é possível distorcer um pouco o evangelho. Mas não é possível. Não o evangelho. Você pode distorcer um pouco algumas coisas na vida cristã. Como eu disse, com isso você pode perder coisas que devem ser recuperadas, mas que você ainda está vivo. Você pode perder o dedo, você pode perder uma mão, mas você está vivo. Mas o evangelho não pode ser pervertido um pouco. Você pode estar no evangelho ou estar fora do evangelho. Então ele usa essa palavra inverter. Isso significa algo que é feito de dentro para fora. É você pegar uma blusa como essa e virar ela do avesso, do avesso. A blusa não fica um pouco do avesso, ela está do avesso, ela está invertida. E quando há uma inversão, tudo foi perdido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas. Eles inverteram o evangelho. E você sabe o que isso significa? Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? É algo tão sutil, mas nós que acreditamos que alguém pode distorcer um pouquinho o evangelho, de tal maneira que você diga, olha, está um pouco distorcido, mas é o evangelho. Você não compreendeu. Eles não tinham compreendido. Não existem se afastar dessas grandes verdades da salvação, do evangelho da graça e das doutrinas da graça de Deus, e você ter pervertido um pouco o evangelho. As pessoas não gostam de pensar assim, porque nós somos muito inclusivos. E nós queremos, diferente do apóstolo Paulo, de ter essa... na próxima semana nós vamos falar sobre controvérsia, porque essa carta é sobre controvérsia, e que controvérsia é inevitável, e todas as outras que são evitáveis, e normalmente a gente abraça aquelas outras que são evitáveis e abandona a única que não deve ser. E as pessoas dizem hoje que a verdade é uma narrativa, que a verdade não pode ser dividida em proposições. E porque a verdade é uma narrativa, aquela pessoa está com uma narrativa um pouco errada. Mas ainda é uma narrativa do evangelho, ainda é a história, ainda é a mesma história. Paulo diz, você não pode fazer isso. O evangelho são proposições, e se você inverter uma proposição, você perdeu o evangelho. Ela está nessa perfeito alinhamento. Então, a causa da salvação é a escolha de Deus e tudo que Deus fez pelo poder do evangelho, ou a causa da salvação é o que o homem fez e Deus respondeu. Se você responder que é isso, você inverteu o evangelho. Se você inverteu o evangelho, você perdeu o evangelho. Você não está um pouquinho fora do evangelho. Paulo diz, isso não existe. A causa da salvação ou é a escolha de Deus, ou é a minha escolha. Você vai ser que está num lugar ou no outro. Você vai ter virado tudo do avesso.
Se a causa de tudo que aconteceu na vida de alguém não é o que Cristo fez, a escolha do Pai e a ação do Espírito, mas a escolha do homem, essa é a causa de tudo que acontece, finalmente, então você perdeu o Evangelho. Você não tem um pequeno desvio, não é possível. Não com o Evangelho. Você pode ter pequenos desvios sobre o teu entendimento sobre algumas coisas, mas sobre o assunto que ele está tratando é impossível. Paulo diz que o que importa é a ordem. Aquela coisa que é penúltima não pode ser última. O que é último não pode colocar em penúltimo. Se você colocar, você perverteu, você inverteu ao mudar a ordem. Mas você vê como é simples mudar a ordem, e como quando as pessoas mudam a ordem, a nossa geração faz isso o tempo todo, a gente diz que aquela pessoa ainda tem o Evangelho, e Paulo está dizendo exatamente o seguinte: não, você não tem mais, porque o Evangelho são proposições, elas nunca podem ser invertidas. Se elas forem invertidas, não há mais o Evangelho. Era o que os Gálatas estavam fazendo, eles não estavam negando nenhuma doutrina, eles estavam invertendo aquilo que era penúltimo e aquilo que não era. Então, se você colocar isso junto com o poder, você tem um segundo teste, se você está ou não está. Eu já disse aos irmãos que sempre que eu converso com alguém que está tentando compreender o Evangelho, eu pergunto: a tua escolha foi a causa última ou ela é penúltima? Ou seja, o fato de um dia no tempo você ter olhado as verdades do Evangelho, e então crido e se arrependido, isso foi algo penúltimo? Foi por causa daquilo que Deus fez? Ou foi porque você se arrependeu e aceitou determinadas coisas que Deus então te redimiu? Qual é a causa última? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você inverteu a causa última com a causa penúltima, você virou a camisa do avesso. Você perverteu o Evangelho. Você não está um pouquinho longe, você perdeu ele. Então, eu já disse que é óbvio quando a pessoa diz assim: não, é porque eu criei. E por que aquela pessoa lá está indo para o inferno? Porque ela não creu. Ok. Mas por que ela creu, você creu e ela não creu? Porque eu entendi a verdade e ela não. É óbvio que é isso mesmo. Mas por que ela entendeu a verdade e você entendeu a verdade e ela não entendeu a verdade? Porque eu fui mais atencioso para com a verdade e ela foi menos atenciosa. E por que você foi mais atencioso para com a verdade e ela menos atenciosa? Porque eu virei meu coração mais para Deus e dei mais importância a Deus do que ela deu importância ao que Deus falou. E por que você deu mais importância a Deus e ela deu menos importância? Porque eu, em vez de me colocar no centro naquele momento, eu coloquei mais Deus no centro e ela não colocou Deus no centro. Mas por que você colocou Deus no centro e ela não colocou Deus no centro? Porque eu reconheci os meus erros. Verdade. Eu reconheci a minha indignidade. E ela não reconheceu a sua indignidade. Por que você reconheceu a sua indignidade e ela não reconheceu a sua indignidade? Porque eu vi todos os meus pecados e ela não enxergou os pecados dela. E por quê? Por que você e ela, tendo nascido sob as mesmas condições, você enxergou o seu pecado e ela não enxergou o pecado? Porque eu me humilhei. E ela não se humilhou. Por isso que ela está perdida e eu estou salvo. Você se humilhou, ela não se humilhou. Mas por que você se humilhou? E ela não se humilhou? Porque eu fui mais humilde. E ela foi orgulhosa. Você foi salvo porque você é humilde. Você é melhor. Você é melhor que ela. Você não está onde Paulo disse que não há diferença. Você é mais humilde. Por que você era mais humilde? Porque eu não sou tão mal quanto ela. Então, você está no céu porque você é bom. E ela porque ela é má. Você vê, quando as perguntas continuam, se foi invertida a ordem de penúltima para a última, se a pessoa tivesse dito: porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo, Deus escolheu as que nada são, Deus escolheu as mais miseráveis para mostrar a sua graça, porque o plano eterno de Deus é mostrar a sua multiforme sabedoria e graça pelos séculos eternos. Então ele escolheu eu, o principal dos pecadores, ele escolheu o pior,
para que mostrar a grandiosidade da sua graça, ele escolheu quem mais merecia a sua ira, que sou eu. É por isso. Você viu? Isso é o Evangelho. Aquilo lá não é uma pequena perversão do Evangelho, não é um desvio, é o avesso, é sobre isso que Paulo está dizendo, vocês estão no lado oposto. Então, muitas pessoas vão dizer, olha, eu vi essas verdades, eu li o livro de Gálatas, eu li essas coisas, mas essas verdades nunca clicaram na minha mente. Eu já ouvi isso várias vezes, de várias pessoas. Tem um dia, depois de eu ler a Bíblia há anos, estar na igreja há anos, eu enxerguei essas realidades. Então você vê, de fato, há aquilo que nós falamos antes, há o poder do Evangelho que chama, não é simplesmente você entendeu uma doutrina, há um poder que criou em você essa nova realidade que te regenerou e que faz você ver todas essas coisas não só como verdadeiras, mas como algo que mudou completamente a sua vida. Mas apesar de ser um poder que opera em nós, é um poder que opera sobre proposições corretas. Não é só um poder, não é só, porque eu senti um chamado, é porque alguma coisa aconteceu. Não, alguma coisa aconteceu baseada em quê? Essa é a segunda coisa. Não é? Baseada em que proposições, em que ordem essas proposições estavam. Sem isso, você não tem o Evangelho. Você pode dizer, eu fui criado numa igreja e nunca ouviu o Evangelho, de duas formas. Primeiro, que você foi criado num lugar em que nunca o Evangelho foi criado, é muito comum, não foi pregado, é muito comum hoje. Em segundo lugar, você pode ter sido criado num lugar onde o Evangelho é pregado, como aqui nesta manhã. Ainda assim, você vê, só o fato do Evangelho verdadeiro ser pregado, não faz você mudar. Você precisa do chamado de Deus junto com essa verdade. Mas esse chamado de Deus, que é o poder de Deus, ele nunca está desassociado do Evangelho, que na verdade está nessas proposições em ordem correta, que se for alterada, você não tem o Evangelho. Então, essas duas coisas andam juntas. Não é que existe um chamado, um poder que é exercido sobre você sem essas verdades essenciais. E nem é verdade que você pode simplesmente conhecer verdades, discutir elas na internet e isso ter mudado a sua vida. Essas duas coisas acontecem juntas. Essas são duas testes de que o Evangelho realmente alcançou você. Você conhece o Evangelho, você conhece as preposições do Evangelho, você conhece a razão pela qual você está em Cristo e pela qual não há nenhuma condenação. E você conhece os efeitos disso, você sabe qual é a causa última e quais são as causas penúltimas. E há esse poder que agiu em você através do Evangelho, e não sem o Evangelho. Então, quando nós estamos na mesa do Senhor, igual a gente vai participar daqui a pouco, você compreende que se o pão não tivesse sido quebrado, você ia ser quebrado. É isso. Não havia nada que você pudesse fazer. Ou o pão é quebrado em seu lugar, ou você vai ser quebrado. Ou o vinho é derramado em seu lugar, o sangue é derramado em seu lugar, ou você vai ser derramado para sempre. Não há um lugar intermediário. Não há um lugar intermediário do Evangelho. Você não pode se afastar um pouco do Evangelho. É por isso que Paulo diz, não, se afastaram para outro Evangelho, mas não existe outro. Vocês não afastaram um pouquinho, mas ainda estão. Não. Você não pode se afastar um pouquinho do Evangelho, você pode estar fora ou dentro. Você pode ter compreendido ou não compreendido. Você pode ter sido salvo por tudo que Deus fez, ou você pode achar que foi por causa de algo que você fez. Você não pode ser em outro lugar, você tem que ter um lugar ou do outro. O Evangelho, esse Evangelho, isso é tão grave, Paulo está sendo tão grave, porque ele é uma coisa que você não pode se afastar um pouco. Nenhuma igreja está um pouquinho afastada do Evangelho. Uma igreja é verdadeira ou falsa. Uma igreja está pregando o Evangelho ou está pregando algo que não é o Evangelho.
Ela não pode estar pegando o evangelho um pouquinho deturpado, o evangelho um pouquinho falsificado, o evangelho que está meio falsificado, mas ainda é evangelho. Não pode. A blusa está do avesso ou está do lado certo. Deus é a causa última ou o homem é a causa última. Não há meio termo entre essas duas coisas. Tudo que você tem é por causa da justificação, ou você acredita que a santificação é que vai fazer a sua aceitação diante de Deus. Não há outro lugar, não há um lugar intermediário. Então, se você pensa que entendeu o evangelho, mas pensa que é possível se afastar um pouquinho do evangelho, é a marca de que você nunca entendeu o evangelho. Ele tem essas preposições fixas. Então você tem o poder do evangelho e você tem o conteúdo do evangelho. Se essas duas coisas não operarem em você, você não tem o evangelho. A igreja dos Gálatas, eles compreenderam o conteúdo do evangelho, mas estava sendo pervertido lá através de ensinos que visavam mais santificação, mas que estavam invertendo as coisas, e ao inverter as coisas, eles não estavam se afastando um pouquinho, eles estavam se afastando do evangelho para o não evangelho, porque só existem essas duas coisas. A terceira marca é o drama. Como eu disse, como a gente vai ficar tantos meses aqui em Gálatas, a gente vai sempre ter que ter cuidado de olhar as árvores sem perder a floresta, mas olharmos a floresta sem perdermos as árvores. Por isso que a gente vai voltar tanto à mesma parte do texto, que, por exemplo, esse texto aqui, para passarmos olhando as árvores de maneira geral, olhando uma e depois voltando para olhar outra. O drama do evangelho é o terceiro teste. E quando Paulo está descrevendo o evangelho, mesmo na saudação, ele diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Aqui está um outro traço do Evangelho, um outro traço daquilo que o Evangelho faz, uma outra marca. Em 1997, começou uma série de filmes, era só um filme, depois virou 3, 4, não sei. Eu não vi o resto, mas vi o primeiro, que era Homens de Preto. Homens de Preto. O filme conta que existe uma agência na América do Norte que trata do mundo alienígena, assim, que cerca a Terra e está sempre colocando a Terra em perigo, está sempre a Terra está próxima a ser destruída e há invasões, mas a maior parte, a grande massa da população está totalmente alheia a isso. Porque eles acham que se a população estiver ciente disso, a sociedade não vai ser possível, as pessoas vão ficar nervosas, desesperadas. E então só há esse pequeno grupo de homens que lidam com tudo isso. É o Tommy Lee Jones, depois entra o Will Smith na história. E eles estão sempre salvando o mundo, mas o mundo não sabe, o mundo não percebe. Mas volta e meia alguém acaba vendo que não devia ver. Alguém acaba vendo um alienígena, alguém acaba sabendo uma história, alguém vê o que não devia ver. E eles têm uma coisa chamada Neuralizer. Eu não sei como é em português, não lembro mais, assim. Mas o Neuralizer é uma coisa assim que ele manda o pessoal olhar e diz assim: olha para cá, vou mostrar um negócio a vocês aqui. E pisca uma luz assim. E o pessoal esquece o que eles viram. Esquece dos alienígenas, esquece dos perigos. Apaga a memória deles. Tem uma amiga que dizia que ela sempre queria ter uma máquina dessa para usar com os filhos dela. Que ela queria dizer assim: sua mãe nunca ficou nervosa demais, sua mãe nunca perdeu a paciência, olhe para cá e sua mãe nunca foi disfuncional. E os filhos sempre lembrassem dos pais como aqueles pais maravilhosos, perfeitos, que não erraram. Então é claro que no filme eles fazem isso quando as pessoas viram esses alienígenas, essas coisas que eles não deviam ver, e eles não podem. Há um certo momento que alguém diz assim: mas há um raio da morte direcionado para a Terra. E o Tommy Lee Jones diz: não, sempre há. Toda semana tem um raio da morte para a Terra, toda semana tem alienígena para destruir a Terra, isso tem o tempo todo. A Terra está sempre a ponto de ser destruída, sempre há alienígenas invasores,
sempre há um exército invasor, há sempre um raio da morte. E ele diz, a terra está sempre à beira, e a razão porque as pessoas por aqui podem levar suas vidas pequenas, agradáveis, em suas futilidades, é porque elas não sabem nada sobre isso. Elas não têm ideia do drama cósmico, ele diz. Eu acho isso ótimo. Elas não têm ideia de que há um drama cósmico, de que a terra está sempre à beira da destruição final, e de que ela está sob isso, mas eles são mantidos nessa ignorância para eles poderem viver. E quando ele faz isso, ele está descrevendo a maior parte do mundo, a maior parte das pessoas à nossa volta, está descrevendo o nosso mundo mesmo. Se você não entende o Evangelho, você não vê isso. Não é? Mas se você entender o Evangelho, é que está o que você sabe, o mundo está caindo aos pedaços. É por isso que Paulo diz, ele morreu para nos livrar do presente século mau, do presente mundo mau. O mundo está caindo aos pedaços, você sabe isso, está tudo se desintegrando. Tudo está caindo aos pedaços, estamos sob condenação, todos nós vamos morrer, nosso planeta está sob maldição, não há nenhuma esperança. Há uma canção famosa que diz, nós nascemos livres. Infelizmente, essa é uma canção do homem mundano, mas que a maior parte dos cristãos cantam também. Ninguém nasceu livre. Eles estão sob o efeito do neuralizer, assim. Você cresce e você é escravo de tudo. Você primeiro é escravo do pecado. Você é escravo das concupiscências, das suas paixões. Por isso você é escravo de Satanás, e você cresce escravo da aprovação dos seus pais, e você cresce, e você gasta milhares de reais, não é, para, de alguma maneira, lidar com os problemas que surgem de você não estar tendo a aprovação dos seus pais. Muita gente faz análise, é porque a pessoa quer ter uma vida de aprovação, assim, ela é escrava disso. E ela nunca tem a quantidade, o coração humano nunca tem a quantidade de aprovação que ele imagina ser necessário. Assim você é escravizado, por exemplo, um artista é escravizado pelos críticos de arte. O músico é escravizado pelos críticos da sua música. Se eles falam que a música dele é uma porcaria, o mundo dele cai. Você é escravo do seu parceiro romântico, ele te dá a razão para viver essas coisas todas. Se ele não, ele é a sua vida, sem ele a vida acaba. É assim. Mas pode ser que alguém diga assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Esse é escravo mais ainda, porque ele é escravo da ignorância, assim, mais poderosa e da mentira. Quando alguém diz, eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu não importo se as pessoas acham, todo mundo acha que eu canto mal, mas eu não me importo, que eu sei que eu canto bem, ele é só um ignorante. Porque você mesmo não pode se auto-referendar. Se todo mundo acha que você canta horrível, é porque você canta horrível mesmo. E o fato de você achar, mas eu não acredito nisso, que todo mundo está errado, você se tornou um ego gigantesco, assim, de tal maneira que o que todo mundo pensa, ninguém entende. Todo mundo é estúpido, só eu sou sábio para compreender a beleza da minha voz. O resto todo não é. Esse homem, ele está sob a escravidão mais poderosa possível, fora totalmente do contato com a realidade. Todo mundo no mundo é escravo. Quem não percebeu isso não pode compreender o Evangelho. Um cristão que tenha dificuldades com a escravidão final do ser humano não compreendeu o Evangelho. Como eu disse, por isso o grande debate da Reforma foi a Igreja Católica pedindo para Erasmo escrever do livre-arbítrio e Lutero escrevendo a escravidão da vontade. Porque Lutero podia compreender claramente o Evangelho. E se você compreendeu o Evangelho, isso é uma das marcas de que você entendeu a situação do ser humano. Todo mundo está indo para o inferno. Tudo está caindo aos pedaços à nossa volta. Seu corpo está caindo aos pedaços, querido. O teu corpo, o meu corpo. Mas tudo está caindo aos pedaços. A nossa sociedade está caindo aos pedaços. Nosso país está caindo aos pedaços. O nosso mundo está caindo aos pedaços. Está tudo caindo aos pedaços. Está tudo indo em direção à morte. O ser humano inventa mil coisas, mas nada consegue parar isso.
É a escravidão. É a escravidão. É a escravidão debaixo da maldição. Se você não enxergou isso, você não entendeu. Todo mundo está em cativeiro. Mesmo a criação má, tal. O que a Bíblia diz em Romanos 8? Estão ansiando pela sua libertação, pela revelação dos filhos de Deus, porque toda a criação foi colocada debaixo do cativeiro. Toda a criação, tudo está em escravidão, até que Cristo soberanamente livre você de tudo que está sob escravidão, que é o presente século mau. Enquanto você faz parte dele, enquanto você só é mais um componente nele, você está debaixo dessa mesma escravidão. Então, quando você se torna um cristão, quando você realmente é regenerado, quando você entende o Evangelho, em primeiro lugar você entende que você e o mundo inteiro são escravos, que ninguém é livre, que ninguém podia fazer nada e não pode fazer nada para sair de debaixo dessa maldição. Nem o mundo, nem a natureza, nem os homens, nem ninguém. Se você ou alguém acha que há alguma capacidade humana de lidar com essa escravidão, ou que não existe a escravidão, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Essa é a terceira marca. Ela não entendeu que Jesus nos livra exatamente do presente século mau. Ela está vivendo, ela está indo à praia, está tendo sonhos de ter uma vida por causa do neuralizer. Ela não vê a realidade. Ela não enxerga a realidade. O cristão é alguém que enxergou. Por isso que ele diz, é escravo. E o mundo inteiro diz, sou livre. Quando um cristão diz, um homem tem uma liberdade suficiente para escapar, ele nunca viu o Evangelho. Está fora. O apóstolo Paulo não está falando com esse homem ainda. Ele precisa compreender o Evangelho. Ele está falando sobre pessoas que compreenderam o Evangelho e que agora, por alguma razão, estão se afastando dessas verdades que compõem o Evangelho, que, como você viu, ninguém pode se afastar um pouquinho. Ou você está ou você não está. Ou o homem é totalmente escravizado e não tem capacidade nenhuma, junto com toda a criação, ou então ele é livre e não precisa de um libertador. Não precisa de um redentor. Não precisa de um salvador. Você não pode perverter um pouquinho o Evangelho. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa libertação do século mau, dessa era má, você vê, você é liberto dela, estando nela. Ou seja, ele está dizendo não que vocês vão ser libertos, vocês foram libertos do presente século mau. Vocês não são mais escravos. Vocês não estão mais no império das trevas, mas esse presente século mau está em torno de vocês. As coisas em torno de vocês ainda estão caindo aos pedaços. Então há pressão, há um drama. Então o livro de Gálatas, um velho puritano disse, você vê, não é a história de homens que aos poucos vão descobrindo coisas com as quais eles vão se libertando. É um drama em que Deus vem morrer, em que Deus vem redimir, em que Deus vem fazer tudo pela total incapacidade daqueles que Ele vem salvar. Essa libertação não é um desdobramento natural da semente, do broto, do pequeno caule, até se transformar numa árvore linda da libertação. É algo dramático, é Deus na cruz, é Deus gritando na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? É Deus dizendo, tudo está consumado, acabou. É assim, esse é o tamanho da maldição, da escravidão, e como aqueles que Deus deu ao Filho são libertos. Não há nada calmo, não há nada suave, não há uma transição da escravidão para a liberdade de maneira calma, suave, natural. Os verbos são sempre ressuscitar, ser tirado do império das trevas, ser livre do cativeiro. Então o Evangelho entrou em sua vida. Essa é a primeira coisa, como um poder. Ele é o poder de Deus, mas ele está em proposições, em que nenhuma ordem pode ser mudada. Se você colocar
qualquer coisa da santificação, antes de tudo que a justificação dá, é um evangelho falso. Ainda que aquela pessoa esteja pregando coisas maravilhosas sobre ser santo, sobre uma vida santa, aquilo que ele está pregando não é um pequeno desvio do evangelho, é falso. Vocês saíram do evangelho para outro evangelho. As pessoas hoje não conseguem fazer essa distinção. Então, quando alguém está pregando santidade, 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 as pessoas já dizem, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Finalmente, alguém pregando santidade, uma vida santa. Mas aquela pessoa inverteu a proposição do evangelho. Ou seja, toda a minha aceitação não é por causa da justificação, é por causa da santificação. Isso é diabólico. Isso não é um pequeno desvio, isso acabou o evangelho. De tal maneira que eu começo a achar que tem dias que eu estou mais aceitável diante de Deus. Por quê? Porque eu orei mais. Porque eu li mais a Bíblia. Porque eu deixei de fazer algumas coisas. Porque eu não vi televisão. Eu estava vendo 1 hora de televisão, estou vendo só 40 minutos. Deus está mais feliz comigo. Essa pessoa perdeu o evangelho. Ela não entendeu o evangelho. Deus está satisfeito comigo, não tem nada a ver com a santificação. A santificação é um processo inexorável de transformação de um grau de glória para outro grau de glória na mesma imagem de Cristo. Na verdade, é o propósito final da predestinação de Deus. Mas não tem nada a ver com a aceitação de Deus, nem com o amor de Deus. Deus não vai me amar mais no céu do que me ama hoje. A ideia de que no céu, eu perfeito, sem nunca pecar, vou ser mais amado, mais aceitável, e Deus vai ter mais deleite em mim do que tem hoje, é alguém que não entendeu o evangelho. Deus me ama, aceita e se deleita em mim hoje, da mesma forma que Ele vai se deleitar em mim daqui a 1 milhão de anos, não pode ser mais, porque Ele se deleita em mim na obra perfeita de Cristo, e essa obra não pode melhorar, porque ela é perfeita. Quando Ele olha para o seu filho e diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, agora Ele olha para mim e diz, eu me comprazo. Isso não tem como melhorar. Quando eu acho que a minha santificação, ou o processo de santificação, você vê, isso é óbvio que me coloca na situação, quando eu não compreendo o que a santificação que ela é fruto da justificação, que ela é uma resposta natural à total aceitação, de um coração totalmente grato a Deus. Ele não está tentando mais nada a respeito da sua salvação, ou daquilo que ele pode receber de Deus, é a resposta de um novo coração, que vê a sua completa aceitação, e que nada o separará do amor de Cristo, só por causa daquilo que Cristo fez. A Bíblia diz que essa resposta é uma resposta totalmente focada em Deus, você vê, ela é uma resposta pela beleza infinita de Deus, que você enxergou na cruz, naquilo que Jesus fez ao te justificar completamente. Então o teu coração tem uma resposta de gratidão, de deleite, que vai crescendo em conformação com tudo que Deus é. Nunca mais. Isso está sendo motivado pelo medo de ser condenado, pelo medo de ser menos amado, pelo menos de ser menos aceito, pelo medo de Deus não estar satisfeito comigo, ou estar mais satisfeito pela quantidade de coisas que eu fiz hoje. É óbvio que quando você compreende a santificação assim, você naturalmente, você vê uma pessoa insegura, porque você acha que num dia Deus está te aceitando mais, porque você fez mais algumas coisas. Você está fingindo que tudo era por causa do que Cristo fez, mas você é óbvio que você acredita que a aceitação, o deleite e nenhuma condenação é por causa de algo que você faz. Não adianta você pensar que você é salvo só não por nada que você fez, mas que depois o que você faz, de alguma maneira, completa isso. Você tem jamais inverter as proposições. Então, você se sente inseguro sempre. E por você se sentir inseguro, você se compara. Porque como é que eu vou saber que Deus está me amando mais? Só porque eu estou orando mais que o irmão. Porque que outra medida eu tenho para saber se eu me arrependi o suficiente? Se eu acho que Deus se agrada de mim à medida que meu arrependimento é mais profundo, mas como é que eu vou comparar essa profundidade de arrependimento? Eu já me arrependi o suficiente? Você acha que se arrependeu o suficiente? Você não sabe. Então, o que você olha? Você olha para o quanto o irmão ali, ele parece que se arrependeu menos que eu. Então, eu me arrependi mais.
eu estou mais comprometido. Você tem que olhar para o outro. Porque você está sempre pensando, eu me arrependi o suficiente. Em vez de a santificação ser algo totalmente voltado para Deus, ela é algo voltado para você mesmo, por aquilo que você acha que precisa ter. Então você sentiu o poder de Deus, houve iluminação, você entendeu, você sabia, eu nunca tinha entendido. O evangelho não é natural, nós nascemos achando que não éramos escravos e que nós tínhamos capacidades, mas agora eu entendi. Então você vê o drama, tudo está caindo aos pedaços, tudo está debaixo dessa escravidão, até que o Filho nos liberta. E nós somos totalmente livres pelo que Ele fez. Só depois disso, todas as outras coisas começam a funcionar. E, por fim, para a gente cear, a quarta marca de que você entendeu o Evangelho é a intimidade. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele não diz que as pessoas se afastaram do Evangelho, mas que eles se afastaram de Deus. A ideia de que você pode se afastar dessas verdades e ainda estar próximo de Deus é totalmente falso, mas é isso que as pessoas acreditam. Elas acreditam, aquela pessoa ali, ela não compreende essas coisas, ela não entendeu o Evangelho, ela não entendeu a justificação, ela não entendeu a santificação, mas ela está perto de Deus, porque você faz uma dicotomia falsa entre essas preposições e essa verdade e a comunhão com Deus, como se elas fossem coisas diferentes. Mas Paulo diz assim, eu me admiro que vocês estejam abandonados tão rapidamente. Ao não estarem mais, ao se afastar do Evangelho, Paulo não diz o que a gente pensa que ele diz. Ele diz, eu me admiro que vocês tenham abandonado tão rapidamente aquele que vos chamou. Vocês não abandonaram as doutrinas. Ao se afastar dessas verdades, vocês não se afastaram das verdades de uma, me afastei de uma doutrina. Você se afastou, você abandonou Deus. Não tem como você estar fora do Evangelho, como a gente viu. Você não pode estar um pouquinho fora, você está ou não está, e está em comunhão com Deus. Porque só essa é a base da intimidade. É a base da aceitação. Justificados, pois, pela fé, eu tenho paz com Deus. Não existe paz com Deus sem a plena compreensão da justificação e de como todas as coisas vão seguir a isso, como esse é o Evangelho da graça, como Deus é o poder de Deus que cria todas as coisas. Se você se afasta disso, você não se afastou de algumas verdades, você está longe de Deus. Quem não está perto dessas verdades está distante de Deus. Mas nós acreditamos que alguém pode estar distante dessas verdades e ao mesmo tempo próximo de Deus. Mas Paulo, para que isso não ficasse confuso, ele diz, vocês tão depressa se afastaram daquele. Não de algumas verdades, não de algumas doutrinas. Não pensem que vocês podem inverter as doutrinas ou alguém enquanto está próximo de Deus. Essas coisas são coisas únicas. Quando você abandona o Evangelho, ou quando você não tem o Evangelho, você não tem Deus. Você não pode se afastar um pouquinho do Evangelho, você também não pode se afastar um pouquinho de Deus. Ou um homem está no Evangelho e, portanto, está em paz com Deus, ou ele não está. É isso. Você não está abandonando uma proposição. Quando alguém tem dificuldades em entender, compreender a doutrina da justificação pela fé, ele não está tendo dificuldade com uma doutrina. Ele está longe de Deus. Essa pessoa é ótima, ela está em comunhão com Deus, Deus está ali, está tudo bem, mas ela não consegue entender isso aqui, ela não consegue aceitar isso aqui, ela não consegue entender as distinções, as proposições. É o que as pessoas dizem, mas Paulo diz, não, um homem está próximo de Deus ou não, dependendo totalmente dessa verdade. É por isso que Paulo diz, uma igreja está, Paulo Lutero, de pé ou cai, por exemplo, pela doutrina da justificação. Ela não está de pé e meio torta. Ela é uma igreja ou não é. Ela está em Deus ou não está em Deus. Como eu disse, essa carta, e a gente vai ver isso, esse mesmo texto que a gente vai ficar nele, mesmo nessa parte que nós estamos há algum tempo ainda, você vai ver que existe um tom de controvérsia profundo nela, porque o que o apóstolo Paulo fala em tudo aqui é muito, muito radical, porque ele está falando sobre o Evangelho. Como eu disse, quando você vai falar sobre louvor, quase tudo que eu li sobre louvor,
são bobagens. Não é? As pessoas falam a respeito do louvor, e as pessoas começam a falar sobre ritmos, instrumentos, altura do instrumento. Outro dia eu ouvi alguém falando assim, um texto enorme, de alguém tentando dar uma capa teológica ao que eu estava dizendo. É que os hinos errados usam pronomes pessoais, meu, eu. Isso é errado. E os caras escreveram um texto enorme, reformado lá. Aquele texto era um lixo. Era um lixo, porque ele não estava falando teologia, ele estava inventando uma coisa. Você vê, aquilo era uma grande bobagem. Se as pessoas seguissem o que ele estava dizendo no texto dele, um monte de salmo tem que ser jogado fora da Bíblia. É óbvio que não é esse problema dos hinos. Meu, minha, mi. Por exemplo, vou pensar no hino mais famoso assim, que eu posso pensar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar. Ele me conduz, ainda que eu ande. Está vendo? Está todos os pronomes que ele disse que não podia estar no hino. Não tem nada de errado com o hino, porque está com esses pronomes. Ele criou uma regra, ele estava fingindo estar fazendo teologia, e isso era uma bobagem. Mas, no entanto, essa mesma pessoa, quando olha para pessoas que negam essas doutrinas, ou que não entendem elas, diz, isso são irmãos, porque isso não é essencial. Você vê, essa é a loucura. Você, sobre coisas que não são definitivamente essenciais, nem bíblicas, inventa uma teologia falsa. A teologia do hino, que não pode ter pronome pessoal, meu, mi, eu, etc. Quando um monte de salmos são assim. E aí diz que essas coisas que Paulo está dizendo, quando é o evangelho que está, aí não. Aí ou está do avesso ou está do lado direito. Aí ou é Deus que fez tudo ou foi um homem. Aí é o poder de Deus ou foi o homem. Aí está todo mundo sobre escravidão e sendo despedaçado no presente mundo do século mal, ou Deus tira com a sua mão poderosa do império das trevas. É assim. Você vê, aquela pessoa estava invertendo tudo. O que não era definitivamente essencial, porque ele queria falar, quase todo mundo que eu já ouvi falar assim, olha, você não pode querer os hinos que você gosta. Ele quer os hinos que ele gosta. Ele quer, porque ele não tem uma teologia bíblica para dizer qual o hino que é melhor. Você só pode dizer que o hino é bom ou mal pela sua, se a sua letra está de acordo com o evangelho. Aí sim, o hino pode ser horrível, em qualquer ritmo, em qualquer época, em qualquer geração, porque não está de acordo com o evangelho. Mas não há textos na Bíblia sobre melodia, sobre ritmo, não há. O cara sempre está falando sobre, mas ele está tentando dar uma roupagem teológica. Ou alguém escreveu um texto enorme sobre o volume que o louvor deve ser. Mas baseado em que texto ele está? O cara vai ficar chateado no céu, porque a Bíblia diz que cantaram com uma voz que era como o som de uma grande água. Está muito alto o som, ele vai dizer. Essa pessoa está errado, porque isso não está na Bíblia. Isso não importa. Isso não tem nenhuma importância. Qual é o volume, os pronomes? A questão é, independente do pronome que está sendo usado, está de acordo com a verdade de Deus? É isso. Mas é muito mais fácil pessoas que não compreendem a verdade ficar vendo, está cheio de pronomes pessoais, meu, me, possessivo não pode. Esse hino está errado. O cara é um idiota. O que ensina e o que ouve. Agora, isso aqui não, Paulo diz, é por isso que Paulo é tão grave. Se você se afasta disso, aquela mesma pessoa diz, não, mas ainda é, porque essas doutrinas... Não, isso é essencial. Você está dentro ou fora. Então, se você chega a entender essa realidade, todo mundo, essas são as 4 marcas que Paulo dá aqui, e a gente vai ver outras coisas mais profundas sobre o Evangelho, mas você vê, ele está dizendo, se você não tem isso, você não tem o Evangelho. Os Gálatas, eles tinham isso. E agora, Paulo está maravilhado que apesar de terem essa compreensão, ainda assim alguém estava pervertendo o conhecimento que eles tinham. Então, quando o Evangelho vem, um poder sobrenatural externo a nós cria em nós essas realidades, que gera arrependimento, que gera... a palavra de Deus cria isso. O Evangelho não tem poder, ele é o poder. Mas você vê, ele é o poder, mas ele também é
proposições na ordem correta. E inverter as proposições é virar uma camisa do avesso. Não está um pouco errada, está totalmente errado. Se você, em algum momento, a doutrina da santificação adentrar na justificação, ou não for consequência dela, mas for base para a nossa aceitação diante de Deus, então você perdeu o Evangelho. Não é um pequeno erro. Não existe pequeno erro aqui. É o Evangelho ou não é o Evangelho? Terceiro lugar, a pessoa tem essa percepção de que ele foi livre de um presente mundo mau, que os homens estão vivendo sob esse poder do neuralaser que faz eles não verem a escravidão, e é por isso que eles acham que não são escravos, e todo cristão, dito cristão, que acha a mesma coisa, não tem o Evangelho. Então o apóstolo Paulo dá essas marcas. Ao tomar da Santa Ceia hoje, todas elas precisam estar claras para nós, porque isso é o Evangelho. Essa carta é mais dura e mais dramática, porque ela está tratando não simplesmente do orgulho dos coríntios. Um cristão pode ser um verdadeiro cristão e ter todas as lutas com orgulho ainda, porque ele tem que mortificar esses pecados. O fruto do Espírito tem que crescer nele, mas ele não perdeu o Evangelho. Mas aqui, no que Paulo está falando aqui, ou alguém está ou não está. Um cristão, ele pode ser cristão e imaturo, mas ele não pode ser cristão sem o Evangelho. Sem isso, ele não tem nada do Evangelho. Um cristão, todos nós começamos a vida no cristianismo, no reino de Deus, como bebês, e vamos crescer. Mas você é um filho de Deus. Sem isso, você não é um filho de Deus. Sem a compreensão do Evangelho, como Deus chama, pelo poder, que é o Evangelho, sem essas proposições, sem entender o drama, e sem a intimidade, sem você perceber que, ao se afastar disso, um ser humano não se afastou de doutrinas, mas ele se afastou de Deus. Ele perde não doutrinas, ele perde Deus. A igreja que Lutero estava pregando não tinha perdido doutrinas, tinha perdido Deus. Não era uma igreja. É por isso que ele chamava de prostituta, que não era uma igreja. Você pode ser um cristão e ter todo aquele desenvolvimento que precisa haver, mas você não pode ser um cristão sem essas verdades. Uma igreja não pode, você não pode. Por fim, agora que nós vamos tomar do cálice, do vinho, vamos voltar tanto a essa carta ainda. Você sabe que ou soberanamente o pão seria quebrado, ou você seria quebrado, queridos, pela ira de Deus. O vinho seria derramado, ou você seria derramado. E você não podia fazer nada a respeito disso. E que mesmo quando você está sendo conduzido por Deus agora, depois de justificado em santificação, você não volta, e é o que nós vamos ver tantas vezes nessa carta, você não volta para a relação da lei para ser santificado. Você foi justificado por Cristo, e a santificação vai vir da sua união com Cristo, e não da sua volta para debaixo da lei. Sem isso, tomar do pão e comer do pão e tomar do vinho é comer e beber indignamente, porque você não pode recordar aquilo que você não entendeu, aquilo que você não faz parte, aquilo que não te redimiu, aquilo que não te faz igreja de Cristo. Vamos ficar de pé. Um santo viver que mostre ao mundo a beleza de tua glória, ver como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar em tua palavra cada dia, imitando a Cristo, a minha cruz tomando, meu querer negando e só tendo o que quiseres, Deus. Sempre desfrutando tudo que és em Cristo, e para sempre só em ti está, meu Senhor, meu Senhor.